Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Edson da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Vamos então aproveitar este final de ano e fazer um balanço deste 2013, ano legislativo, o balanço de todo o trabalho, não só do presidente Edson, mas da instituição como um todo. Presidente, é um prazer recebê-lo novamente, o senhor que cumpre o combinado para a gente fazer essa prestação de contas. É o mínimo, né? Fábio, na prestação de contas, o gestor estar presente aqui com vocês nesse programa De Frente com a Lei, com você, com toda a equipe. E sendo o último programa de prestação de contas, era uma questão de honra estar aqui presente com vocês para que nós possamos dar um entendimento da comunidade que nós procuramos fazer nesse ano 2013. Presidente, eu quero começar já fazendo uma provocação para o senhor, que ao longo de todo o ano, sempre que tínhamos uma atividade na casa, o senhor enfatizava que precisava difundir o conceito de poder legislativo, enfatizar as funções de um vereador, para que serve o parlamento. E chegando então em dezembro, o senhor conseguiu esse objetivo? O senhor sente que as pessoas estão realmente se apropriando melhor da funcionalidade do nosso parlamento? As pessoas que eu tive contato, posso te dizer que sim. Sabe que o Frei Armindo, ali dos Capuchinhos, eu sempre que posso, eu vou lá dar uma conversada com ele, né? É um homem que certamente escuta muito, porque ele atua no confessionário ali, dá uma conversada. E semana passada eu fui dar uma conversada com ele porque nós, enquanto gestor, pela responsabilidade que se tem, Fábio, porque o presidente da Câmara, é uma das coisas que eu procurei fazer aqui, penso que isso foi entendido pela mídia. Eu tenho partido, todo mundo sabe que eu tenho lado, mas na condução da Câmara de Vereadores eu procurei ser igual para todos os vereadores, para todos, indistintamente nessa nova realidade que nós enfrentamos de 23 vereadores, dando duas coisas básicas: autonomia para as comissões e soberania para o plenário. Mas afora a parte de plenário, que são terças, quartas e quintas-feiras, o presidente da Câmara, ele tem as funções administrativas financeiras, ele é um gestor e fica sobre a égide também dos órgãos que fiscalizam, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público. E como nós esse ano, ao longo de todo esse período, não tivemos assessor jurídico, nós nos socorremos também aos órgãos que nos dão assessoria, que é a DPM e IGAM. Se tivéssemos assessor jurídico, muitas das decisões nós teríamos mais agilidade no processo. Até para esclarecer, presidente, desculpe interrompê-lo, o assessor jurídico anterior se aposentou, então a Câmara está em fase de concurso público, então provavelmente no ano que vem teremos então a nomeação do novo assessor jurídico de carreira. Né? Nós fizemos um concurso público. Só para as pessoas entenderem como que não tem assessor jurídico. Não tem assessor político desde agosto de 2012. E esse ano nós fizemos um concurso, porém deu problema com a empresa anterior, mas agora em janeiro, se eu não me engano, dia 19, nós faremos novamente uma prova com uma outra empresa, que eu não vou declinar aqui o nome, porque não é o caso. Mas, enfim, tendo um assessor jurídico viabiliza muito mais a capacidade administrativa de um gestor. Mas eu comentei assim, fez esse preâmbulo para dizer o que o Frei Armindo Turra dizia, que a gente às vezes fica meio assim, puxa, deixei de fazer alguma coisa. Ele disse, olha, na intensidade que tu procurou trabalhar, naquilo que tu dedicou, tu te propôs, se tu tem certeza de que tu fez o melhor, fica tranquilo que tu deu o melhor de ti. Claro. Sabe? Então, eu saio com a sensação daquilo que eu me propus de dever cumprido. Porque, e tu dizia, Fábio, tu dizia assim, presidente, o senhor sempre enfatiza a função do Poder Legislativo, mas é uma coisa para nós que estamos aqui tão óbvia. Mas para as pessoas que não falam a mesma linguagem não é tão óbvio. Claro. Não é? E difundir a função de uns poderes constituídos, e aí disseminando o conceito, e através das meia dúzia Câmara vai aos bairros que nós fizemos, né? Fizemos 5 na área urbana e 1 no meio rural, sendo que 1 na academia, lá na universidade, que é um início, né? É uma sementinha que se jogou ali nos formadores de opinião. Nós sempre procuramos enfatizar através de um vídeo institucional novo e através de um outro vídeo mais lúdico, de forma aprendizagem, difundir. Muito bom. Ficou muito bom. E mais, quero te dizer, dessas 700 e poucas pessoas que compareceram em todas, nessa oportunidade, nós vamos disseminar conceitos para um próximo pleito eleitoral, para que as pessoas saibam
efetivamente a função daquele que está se credenciando para ser vereador. O Câmara Voz Bairros, que é o projeto itinerante da Câmara. A Câmara foi em diversas regiões, região norte, região leste, cada região da cidade foram agregados diversos bairros e loteamentos, e depois, inclusive, lá em Vila Oliva, na questão do interior, e na própria UX, então, as pessoas apresentando suas demandas, e dentro do possível a Câmara procurou encaminhar os órgãos competentes, vereador. É exatamente isso. Fizemos encaminhamentos. É uma das coisas que nós dizemos sempre, nós não somos o executivo, nós não somos o executor. Nós intermediamos. Evidentemente que os vereadores, por ter a noção de todo o trâmite, facilitam esses encaminhamentos, claro. Mas tem que ficar muito claro, é essa intermediação e esse encaminhamento. Como eu te falei do Frei Armindo, e na pessoa do Frei Armindo, do Frei Jaime, do Padre Junei, do Padre Nivaldo, do Padre Cláudio, pessoas que a gente sempre que possível conversava, porque nós precisamos ter essa estrutura também. O presidente da Câmara de Vereadores, sabe, na minha concepção, tem toda essa questão na sociedade, de um representante do poder constituído, mas ele não pode perder o centro e também não pode perder a noção do bem comum. Então, essas coisas que nós procuramos trazer para cá, numa administração compartilhada, e tu é testemunha disso, sempre respeitando todos os setores, não ser um líder laissez-faire, não é isso não. É fazer com que as pessoas tenham responsabilidade naquilo que estão fazendo. Então a gente procurou compartilhar, procuramos trazer todos os funcionários que prestam serviço para os vereadores, para as discussões, fizemos cursos, tinha um curso que faz parte da função, qualquer setor faz o curso, aí é formação, né? Quer dizer, nós procuramos fazer uma parte administrativa, por quê? Nós estamos com uma nova realidade de 23 vereadores, porém a estrutura da Câmara permanece a mesma. Do quadro que presta serviço aos vereadores. Não é para que os vereadores façam e executem bem essas funções, é necessário não só a estrutura física, toda uma estrutura administrativa que é necessário se dar para que se cumpra bem o mandato, né? E isso nós procuramos fazer ao longo desse ano com a colaboração, evidentemente, que da mesa diretora, e aqui me cabe fazer um agradecimento muito grande ao primeiro vice-presidente vereador Gustavo Toiga, ao segundo vice-presidente vereador Ed Carlos, primeiro secretário vereador Flávio Cassina e o segundo secretário vereador Kiko Gerardi. Na pessoa desses 4 e comigo, agradecer aos 23 vereadores, porque nós passamos, Fábio. Essa interação fez com que nós, ali em junho, passássemos um problema nesse novo momento que vive o Brasil, que teve aquelas manifestações de nós darmos exemplo, porque a Câmara de Caxias do Sul ela é referência no Brasil. No Rio Grande do Sul é o segundo colégio eleitoral, mas no Brasil ela é referência. Também é referência, né? E nós tínhamos mais de 400, 500 pessoas no plenário, onde 220 cabem sentadas, e mais de 5 mil lá fora, e nós demos voz e vez, dando exemplo de cidadania e de democracia. Então, isso foi no conjunto da casa, para que nós tivéssemos um momento de saber ouvir. Bom, aquele era o momento de saber ouvir. Tivemos e não só dos manifestantes, né? Mas teve tantos outros grupos que vieram à Câmara de Vereadores, mas penso que nós estamos com 121 anos centrados, sabendo aonde queremos ir, e eu quero deixar dito aqui para os nossos telespectadores que nós temos, ao longo da história da Câmara de Vereadores, uma excelente Câmara de Vereadores. Tem problemas? Tem, como todo em outro local, assim como é na nossa casa, mas a partir de nós sempre uma nova história. Vereador, o senhor cita bastante forte a questão institucional da Câmara como um todo, mas diferentemente de outros órgãos públicos, o parlamento ele vive com muita intensidade a questão política. Não que o executivo não viva, mas o executivo tem um projeto vencedor num pleito e basicamente é estabelecido um plano de governo e se toca uma linha de trabalho nos 4 anos. E aqui há esse componente político bastante forte de toda a sociedade, os seus espectros de uma forma ou de outra representados, e quem está à frente da mesa, como conseguir esse equilíbrio muitas vezes de não deixar, digamos assim, o viés político partidário, de certa forma, tirar o foco institucional, ou tirar aquela ideia de um projeto que seja maior do que necessariamente os interesses político-partidários, digamos assim. Mas é natural, Fábio, nós de uma forma indireta, uma vez o Chies, que foi assessor do vereador Getúlio de Moura aqui, ele disse uma coisa que é fundamental. Se os vereadores, só o fato de aprovar
o orçamento já se justifica ele estar aqui, porque o orçamento no ano vai ser 1,5 bilhão. Tu imagina que nós definimos aqui na aprovação do orçamento, através da comissão e dos pareceres, tem um plano de governo, mas se não tiver aprovado o orçamento, o plano de governo não consegue ser executado. E é natural, tem todos os interesses da sociedade. E uma questão que pouca gente sabe, é o parlamento que dá posse ao prefeito. Exatamente. Então, mostra essa importância, né? Mas do entendimento do papel do legislativo, Fábio, cabe a nós. Por isso da importância de nós fortalecermos a instituição. Existe todo um plano de governo, mas ele, basicamente, ele é discutido na Câmara, nas comissões permanentes, porque o plenário são terças, quartas e quintas naquele horário a partir das 15h45, com tolerância de 15 minutos até as 16 horas. Transmissão ao vivo pela TV Câmara sempre. Né? Exatamente, mas nós temos 9 comissões permanentes, nós temos as audiências públicas, nós temos os vereadores que vão nos bairros e ali também o orçamento é discutido de uma forma ou de outra, porque os vereadores vão na reunião do orçamento comunitário, os vereadores vão na comunidade onde tem escola, onde tem saúde através das UBS, quer dizer, é uma abrangência total que é discutida aqui no parlamento. E essa dimensão, muitas vezes, que foge da compreensão. A Câmara potencializa tudo isso. E é essa compreensão que a grande maioria das pessoas não tem. Acham que nós somos o Poder Executivo, eu torno a dizer, talvez pelo passado, e cabe a nós agora, certamente, tentar fazer um esclarecimento, porque os meios de informação hoje, eles são muito grandes, né? Quer ver uma das coisas que nós pudemos também agilizar esse ano, que eu acho que foi bem importante? A nossa pauta na última sessão ordinária, ela estava enxuta. Foi nas visitas institucionais que nós fizemos... Isso chamou muito a atenção. Em todas as secretarias, solicitando aos secretários, e o prefeito também, né, evidentemente, numa visita ao prefeito, dizendo, olha, o projeto está pronto, manda para a Câmara. Vamos discutir. Que tínhamos aqueles graves problemas em dezembro de 15, lotar 20 a pauta, inclusive com sessões extraordinárias. Esse ano nós não tivemos extraordinárias. Né? Exatamente. Então são coisas que aos olhos do público... É o primeiro ano que eu pego sem extraordinária no mês de dezembro. Sem extraordinária. Nós tínhamos na última pauta 4 projetos, Fábio, em segunda discussão. Se estendeu porque era a eleição da mesa, mas também nos próprios projetos... Os vereadores discutiram bastante, isso faz parte, é o parlamento, mas não em função da pauta, de ser uma pauta extensa. Claro. Era uma pauta qualificada, mas não era extensa. Então isso foi das visitas que nós fizemos no início do ano, logo que nós assumimos, nós procuramos ir a todos os secretários justamente para que isso pudesse ser viabilizado para o final do ano. Vereador, e sem dúvida, agora como o senhor observa a intensidade do debate que tivemos esse ano? Porque aumentou, sim, de 17 para 23, dado o número de habitantes em Caxias do Sul. Na legislatura anterior foi aprovado esse aumento para 23 vereadores, mas, de um modo geral, há uma dedicação maior ao debate. Aí, se é qualificado, se não é, a própria comunidade vai fazer o seu julgamento, se concorda ou não. Mas há uma dedicação muito forte dos 23 vereadores no sentido de fazer o debate, promover audiências públicas. Olha, a dinâmica da Câmara se tornou muito grande. Prova disso que o senhor, ao longo do ano, foi percebendo esse cenário e preparou uma certa reestruturação da Câmara via a lei de diretrizes orçamentárias para que o próximo presidente no ano que vem decida como vai conduzir esse processo de reestruturação da Câmara. Mas como é que o senhor observa do ponto de vista do debate esse aumento da intensidade e da duração das próprias sessões? Mas é a própria necessidade, Fábio, eu lembro que no início do ano, quando nós estivemos aqui, se você for buscar aí nos programas anteriores que nós fizemos, eu disse que nós precisaríamos de mais ou menos uns 3, 4 meses para saber a adaptação ao regimento e aos tempos, por exemplo, de sessão. Né? Porque meia dúzia de vereadores é um terço a mais, é muita representatividade e liderança. Parece, meia dúzia de vereadores, não, é muita. E nós sabíamos que teríamos que fazer uma adaptação ao nosso regimento, que vai ser revisitado, que foi a última vez em 2006, nós tínhamos 17 vereadores da época e não tínhamos painel eletrônico. Quer dizer, saber utilizar toda essa estrutura para dar uma agilidade no processo. Tanto é que agora nós instituímos uma comissão temporária para análise do regimento interno. Presidida pelo vereador Guila Sebem, e que tem o vereador Zoraide Silva como relator. Exatamente, né? Então, nessa nova dinâmica foi necessário, porque meia dúzia de pessoas a mais nos tempos que são definidos nos espaços da sessão, né, onde os vereadores podem se expressar e utilizar
a forma que ele estabeleceu para se comunicar, isso é de fundamental importância até para ele dar uma justificativa ao seu eleitorado. E o debate político no plenário, tu só tem que cuidar a questão regimental para manter, inclusive, o decoro. Mas, no mais, é a fala, é o parlamento, existe a imunidade. E foi uma das coisas que nós procuramos fazer, porque, embora os líderes sempre são os últimos a perder a capacidade, né? Nós não podemos perder a capacidade de ser líderes, nós não podemos perder a cabeça. Mas muitas vezes no debate acolorado, quem está debatendo, é natural, cada pessoa tem um jeito e a gente não vai entender se nós não nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Então, às vezes também os vereadores perdem, às vezes o centro e saem um pouquinho e a função do presidente dizer, ó, vamos retomar porque... E aconteceu várias vezes, mas eu acho que isso é perfeitamente entendível. A Câmara de Vereadores é uma Câmara assim... estruturada, é uma Câmara madura e, na verdade, eu só tenho que agradecer aos 23 vereadores pela respeitabilidade. Eu fui eleito pela unanimidade ao longo do processo desse ano. Eles demonstraram isso. Eu só tenho que agradecer. Então, na minha opinião, as divergências que surgiram ao longo do plenário, elas são naturais. Evidentemente que toda e qualquer fala, todo e qualquer voto, toda e qualquer expressão que tu fazes ali, no plenário, quem vai julgar é a comunidade. Exatamente. Né? Quem vai julgar é a comunidade. Então, mas olhando assim para o cenário municipal, para o cenário estadual, para o cenário federal, a Câmara de Caxias do Sul é uma excelente Câmara. Vereador, tivemos momentos dramáticos ao longo do ano, sobretudo naqueles momentos que antecederam e também no decorrer do processo provocado pelas manifestações de junho. O senhor citou rapidamente há pouco, e outras casas legislativas pelo país chegaram inclusive a ser ocupadas, como foi o caso de Porto Alegre, em que o presidente da Câmara na capital praticamente perdeu o controle. As pessoas ocuparam o plenário e houve inclusive uma disputa judicial com liminares em que em determinados momentos se determinava a saída dos manifestantes. Depois eles conseguiram permanecer. Então foi de um baixo nível tremendo. Em outros estados, depredação do patrimônio público. E aqui na Câmara o senhor teve inclusive o apoio, a unidade dos próprios vereadores e de forma conjunta vocês conseguiram dar espaço, mas também não perder, digamos assim, o controle e a respeitabilidade institucional. As pessoas vieram, interromperam as sessões, eventualmente tinha algum excesso por gritos ou exibição de cartazes, mas se respeitaram a instituição e os vereadores, o senhor na presidência, concederam todos os espaços possíveis para que as pessoas pudessem reivindicar, entre tantas pautas, a questão do preço das passagens, a melhoria da política, o fim da corrupção de modo geral, entre tantas pautas que eram levantadas. Como é que foi naquele momento tão complicado para o senhor tomar uma decisão e conseguir a unidade dos vereadores de modo a não perder o controle da instituição? Fábio, uma das coisas que nós temos que fazer sempre é ter a leitura do momento. Nós sabíamos o que estava acontecendo no Brasil, as redes sociais falam, a gente tem que fazer acompanhamento e conjuntamente com os vereadores definimos o único espaço e uma das coisas que eu fiz foi sempre respeitar o regimento. Eu só não abri espaço num tempo da Câmara que não permite, que é a ordem do dia. Se antes das pequenas comunicações, faz a leitura do expediente, antes das pequenas comunicações e durante o grande expediente nós abrimos espaço. Tanto é que quando terminava, nós suspendimos, faz o rito e depois retoma o assunto. Por quê? Porque a democracia também teve um preço. Para nós estarmos aqui, muita gente tombou. Muita gente lutou para a democracia custou muitas vidas. E todo mundo tem que ter essa consciência. Agora que nós vemos esse momento da Comissão da Verdade, apuração de crimes da ditadura militar, isso nunca é forte, é uma realidade. São todos os regimes, né, Fábio? Todos os regimes. Mas então, é isso que nós temos que retomar também para nós, enquanto políticos, mas para os manifestantes, que a democracia, a Câmara é um poder constituído e tem que ser respeitado. Nós respeitamos de qualquer forma. Mas também aqui os manifestantes em Caxias do Sul, talvez por terem esse sentimento do acolhimento da casa, do acolhimento dos vereadores, eles também foram muito solícitos conosco. Evidentemente, às vezes eles reagem de forma negativa no plenário, mas é que nem o vereador também reage de forma negativa. Só que o espaço do plenário
onde é reservado aos vereadores, não da Assembleia, ali é sagrado. Inclusive o senhor recebeu agradecimentos nos últimos dias. Esses grupos que se manifestam pelas redes sociais reconheceram a sua... Mas eu que agradeço porque... receptividade, digamos assim. Fábio, nós nos tratamos com respeito. E depois, inclusive, do término das reuniões, nós conversávamos, eu dizia, olha, o que contempla o regimento? Isso, isso, isso. Por que eu não fiz isso nessa parte? Para que entenda, as pessoas não têm obrigação. A nós cabe informar. Aí depois da pessoa informada, certamente a atitude vai ser outra. Então nós tínhamos, e tu acompanhava ali, de uma forma, porque... em qualquer discussão, nessa questão institucional, de debate, no plenário, nós não devemos levar para o pessoal. São ideias diferentes, são momentos diferentes, são compreensões diferentes. Quem é que tem a verdade nesse caso? Regimentalmente falado, é o que diz o regimento. O presidente da Câmara de Vereadores de qualquer município, ele também é limitado pelo regimento. Claro. Né? Então, quer dizer, nós fizemos, eu tenho a certeza, me reuni com lideranças, fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Né? Dar voz e vez a quem precisou, no momento certo, respeitando, acolhendo, divulgando, difundindo, e penso que eles entenderam. Até porque nós estamos vivendo, outro momento, falou das próprias redes sociais, a própria Câmara de Vereadores está se adaptando agora a uma nova, a partir de 2016, Fábio, se tu me permite, nós vamos passar canal aberto, sistema digital. Nós estamos aí, esse ano, fomos 4 vezes a Porto Alegre para definir isso, para entrarmos na rede legislativa, uma vez que o Ministério das Comunicações ainda não definiu, não designou a faixa onde nós vamos operar, ou o canal. Quer dizer, mas nós temos que preparar. Aqui no estúdio vai ter uma ampliação, né? Agora, no final do ano, início do ano que vem, vai ter uma ampliação. E nós vamos precisar nos adaptar, são outros momentos, são outros tempos. Claro. E nós temos que saber fazer essa leitura. E eu, Fábio, fui a Porto Alegre para escutar sobre essas questões, porque agora surgem N conceitos, N teses do que aconteceu em junho. E está se projetando alguma coisa para o ano que vem, que é a Copa do Mundo, é Festa da Uva, é ano eleitoral. Fui escutar em Porto Alegre o senador Simon, a ex-prefeita Luísa Erondina e a ministra Maria do Rosário, num debate aberto para que, lá em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, para entender o que aconteceu nesse junho. Muitas pessoas estão pesquisando, mas na verdade, nós temos que fazer uma reflexão e olhar para nós mesmos, fazer uma retrospectiva, uma autocrítica, porque nós todos temos uma parte nesse processo de coparticipação do que o Brasil vive, todos nós, todos. E quem está na liderança tem que fazer com que isso seja de uma forma madura, detectado, se é que dá para se detectar as situações, tentar ter um diagnóstico para que nós possamos ter a sociedade cada vez mais dentro dos trilhos. Estamos vencendo, presidente, já nos encaminhando para o final do programa, mas estamos vencendo um processo de transição na Câmara. Recentemente o vereador Gustavo Toigo, do PDT, foi eleito pela maioria do plenário para presidir a casa em 2014. E o senhor certamente vai ter que conversar com ele, passar algumas orientações do processo da Câmara, como o senhor já está trazendo no programa, e daquilo que o senhor pode compartilhar conosco e aqui com quem está nos acompanhando pela TV Câmara. O que o senhor acredita que vai ficar com uma marca do seu período como presidente, que de fato o senhor se sente orgulhoso por ter conquistado, por ter contribuído com a instituição, e por outro lado, o que ainda precisa ser melhorado, que a seu ver as próximas gestões vão ter que avançar no âmbito do Legislativo? Fábio, o que precisa ser melhorado aí eu acho que é o toque pessoal do presidente que vai vir. Eu, até dia 31 de dezembro, eu não vou tirar férias nesse período, porque nós estamos preparando, já solicitei para todos os chefes de setores um relatório, né, de todos os setores, para que nós possamos, nesse período de transição, passar para a nova mesa diretora da Câmara e para o presidente. Evidentemente que eu vou dar meus diagnósticos para ele. Dar caminhos. Mostrar por onde ele pode ir, mas a decisão é pessoal, né? A decisão é da mesa diretora, nós não vamos ter essa ingerência. Se for solicitado, dizer, quem sabe por aqui, talvez, né? Mas uma das coisas que eu procurei fazer, Fábio, e penso que ficou a marca, primeiro, é o fortalecimento da instituição. É uma das coisas que eu procurei fazer porque eu estou na Câmara de Vereadores. E eu, como vereador, eu quero qualificar o espaço onde eu estou. Eu nunca vou desgastar a Câmara de Vereadores, mesmo no plenário. Mesmo estando no plenário, ali
A mesa diretora, os vereadores podem ter certeza que desse vereador eu vou fortalecer a instituição onde eu estou hoje. Eu não posso desgastar, uma opinião muito pessoal, Claro. aonde eu trabalho, aonde eu ganho o meu sustento, né? Hoje eu estou vereador. Fortalecer o poder legislativo, disseminar os conceitos, fazer com que as pessoas tenham noção, né? Também, de uma forma a compartilhar isso tudo, as responsabilidades. Acho que procuramos fazer uma gestão compartilhada com todos, né? Dizendo, ó, tu és importante para a Câmara de Vereador, sabe? Sempre discutindo com as pessoas. Acho que isso foi uma aproximação que nós fizemos, né? No cumprimento exato daquilo que tem que ser um líder, na minha opinião, né? De tentar ajustar algumas coisas que eu considerava que não estavam tão boas e que puderam ser melhoradas. Tentamos fazer isso, mas os movimentos são graduais, tem que dar um passo por vez. A gente tem que cuidar para não esticar muitas pernas, porque nós estamos sempre sobre a fiscalização de órgãos competentes, não que se vá fazer alguma coisa fora do trilho, mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes uma ação isso implica no ressarcimento, né? Mas eu fico muito feliz do dever cumprido. Isso é passado por pessoas, evidentemente que daqui a pouco pode surgir uma coisa ou outra aí, mas enfim, o que eu desejo também para essa nova mesa diretora é muito sucesso, sabe, um bom trabalho. A Câmara, ela representa quase 500 mil de habitantes, e é isso que divide os vereadores representam. Se tu quiser saber a representação dos vereadores, divide por 23, é essa representatividade que vai ter. Portanto, muitas coisas ainda há que se fazer, muitas coisas há que se ajeitar. E eu, num relatório, num extrato, num resumo, vou passar isso tudo para o novo presidente. Inclusive, mostrando para ele, se tiver alguma dúvida, me colocando à disposição, para que a continuidade daquilo que é bom se dê esse desenvolvimento, e daquilo que tem que ser rompido, que se rompa, que se delimite sem problema nenhum, né? Mas mostrando e apontando, né, aquilo que eu acho que pode estar certo, e aquilo que eles acharem que não, que dê o seu tom pessoal. Mas eu queria aproveitar antes de despedir, que nós estamos aqui vivendo um último momento de um convênio que nós tínhamos com a Telebrasil. Exatamente, está trocando a empresa que cuida da parte técnica da TV Câmara. Através de uma licitação. E eu queria agradecer aqui, hoje tem 2 câmeras, né, que estão aqui, as pessoas não veem, e são pessoas que trabalham atrás dos aparelhos e que possibilitam que nós estejamos aqui conversando. Exatamente. E por força de lei, tivemos que fazer, através da lei de licitações, um pregão presencial, onde foi definido por uma outra empresa. Mas o pessoal da Telebrasil, eu quero fazer um agradecimento enorme a todos pelo trabalho prestado. Tem o Jair aí que está há mais de 10 anos, né, que ele é novo, mas é o vovô do pessoal e é o mais velho. Eles chamam de decano. Quem criou esse apelido até foi o ex-vereador Chico Spendorello, Francisco Spendorello, o Jair, que agora ele é secretário de Desenvolvimento Econômico. Sempre que ele vem para a Câmara, vai na tribuna e cita o nosso decano, Jair Lorenzetti. Na pessoa quem comanda a Telebrasil do Velto, mas eu vou citar aqui os nomes de todos eles, agradecendo o trabalho nesse ano, por todo o trabalho feito, e desses que eu vou ler, todos os que já passaram, entraram, saíram aqui da Câmara, se sintam contemplados da TV Câmara, e muito obrigado por tudo que vocês fizeram para a Câmara de Vereadores, de coração. Já fiz isso na sessão, né? E são pessoas comprometidas com o trabalho, sempre atentas e sempre disponíveis, que é o Matheus Terra, o Fernando Weigel, o Douglas Savenhago, o Diego Neto, o Jorge Costa, o Jair Lorenzetti, que eu já falei, que é o nosso decano, e o Ayrton Kish. Então, na pessoa desses profissionais, um agradecimento muito especial da Câmara de Vereadores. Eu ainda, hoje, enquanto presidente, eu me sentia na obrigação de fazer isso. E também, já aproveitando, Fábio, agradecer enormemente a todos os funcionários da Câmara de Vereadores, a todos, indistintamente, aos estatutários, aos seletistas, aos estagiários, aos vereadores, todos os assessores de vereadores, todos os estagiários dos vereadores, pelo trabalho que nós desempenhamos. O nosso próprio cartão de Natal foi o que nós procuramos fazer. Demonstrar isso, que a Câmara são várias pessoas, não é o presidente. O presidente talvez é o coletivo. Talvez o presidente é o que apareça. Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial. Agradecendo porque aqui, Fábio, é onde nós passamos a nossa maior parte do tempo, e como qualquer cidadão lá no seu trabalho. Agradecer a paciência que tiveram com esse vereador, pedir desculpa por alguma coisa que poderíamos ter encaminhado melhor, mas às vezes o gestor
tem que tomar decisões no pensar, porque em benefício de uma coletividade as pessoas nem dimensionam talvez porque que a gente diz o porquê do não. Sim. Né? O porquê do não. O porquê do sim é mais fácil, o porquê do não implica em tantas outras coisas e eu nunca pessoalizei absolutamente nada. Foram duas normas que eu trouxe aqui no início. Só tragam para eu o sinal que todos assinariam e liberdade com responsabilidade. Que todo mundo é de maior, todo mundo trabalha, né? Então eu quero agradecer, foi nesse sentido que eu procurei conduzir, pela responsabilidade e por saber que nós estamos aqui numa casa que é enxuta. Os vereadores, as pessoas não sabem, mas a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul é uma Câmara enxutíssima no que tange a gasto, a custo. É só procurar, está aí no site de transparência. A transparência tem tudo. Todo mundo me pergunta o que o vereador... Primeiro que a imprensa divulga, né? Também fazer um agradecimento muito especial a toda a imprensa, né? Toda ela, televisiva, falada, escrita, todos os meios de comunicação, né, que nos prestigiaram, nos deram a oportunidade de esclarecer, quando surgiu alguma dúvida, eu não deixei de atender um meio de comunicação que me procurou, né? Às vezes a gente tem que se apropriar do assunto para não falar bobagem, porque a responsabilidade que um presidente da Câmara tem, quando vai falar, ele fala por um poder constituído, e eu tenho que ter noção dessa responsabilidade. Vereador, até o senhor citando a questão de ter a responsabilidade de gerenciar, eu lembro que uma vez, numa discussão interna, um presidente me colocou isso: Fábio, tu não tem noção do que é estar aqui sentado e ter que decidir. Só o dia que tu eventualmente tiver o mandato para tu entender a responsabilidade, a gravidade que é eventualmente dizer um não, como o senhor colocou, ou até dizer sim. Realmente não é muito simples e a gente vai aprendendo a dimensão que tudo isso tem. Aproveitando que o senhor citou a Tele Brasil, eu também quero fazer um agradecimento, porque eu logo que entrei na Câmara em 2010, quando eu passei no concurso público, eu não trabalhava muito em televisão. Então, aos poucos eu fui me familiarizando com a televisão, por insistência do Luiz Cláudio, que é nosso colega, que é o Luiz Cláudio Farias. Na época coordenava a TV, a Letícia, agora coordenadora, a Letícia Rossetti, também me dá todo o apoio. Mas foram os câmeras da Tele Brasil que me davam muitas dicas. Às vezes eu terminava a gravação, o Jair chegava: ó, Fábio, cuida tal forma, te posiciona melhor, cuida quando vai fazer uma pergunta. O Costinha também, o nosso Costa, o Jorge Costa, que fica no corte. Eles faziam muitas críticas para mim e eu fui aprendendo a ouvir isso. E muito do que eu faço hoje tenho muito a melhorar ainda como apresentador de TV, mas devo a essas dicas e broncas, no bom sentido, que eu recebi ao longo do tempo de todos os funcionários da Tele Brasil. Então, também quero deixar meu agradecimento como colega para eles. Vereador, mais uma vez uma honra entrevistá-lo aí pela 4ª vez nesse De Frente com a Lei. Quero lhe agradecer, tivemos todo o apoio necessário, acho que a TV Câmara conseguiu avançar com a comunicação e a casa como um todo. No seu período, quero também lhe dar os parabéns e fazer um agradecimento. E fica um espaço para que o senhor toque algum ponto que nós não tenhamos abordado. E como estamos encerrando o ano, Feliz Natal para o senhor, toda a sua família e um próspero ano novo. Fábio, muito obrigado. Citei todos, mas eu quero citar 4 pessoas, assim, especificamente, e falando o nome delas afora, as que eu citei anteriormente, que são da TV Câmara, né, por eles estarem saindo por serviço que prestado, e já falei anteriormente, mas na pessoa do Dr. José Ferreira Machado, meu diretor-geral da Câmara de Vereadores, né, que é um amigo, um paizão, que ao longo dos seus 80 anos, a maturidade que me emprestou para a condução da Câmara de Vereadores, dizendo: olha, acho que é por aqui, é por ali. E sempre nos momentos mais difíceis me aconselhei com ele. É um amigo, é um irmão que eu tenho, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. Ao diretor administrativo financeiro, o José Bianchi, que é uma figura, tem mais de 25, 27 anos de Câmara de Vereadores, uma pessoa que aprendi a conhecer, a respeitar, né, zela muito pela Câmara de Vereadores. A Ângela Michele, que é a nossa diretora legislativa, também de todo esse processo, junto com toda a sua equipe, e assim como o Bianchi também, e a Vânia Spiorin, que é a coordenadora de comunicação, que conduz todo esse processo aqui, enfim, a comunicação da Câmara de Vereadores. Na pessoa desses 4,
Agradecer a todos indistintamente por toda a paciência que tiveram comigo, por todos os encaminhamentos, por todas as reuniões, por todas as brigas, sempre pensando na condição do processo de nunca desgastar a instituição Câmara, procurando prestar serviço a todos os vereadores, indistintamente, a todos. Né? Isso eu fico muito tranquilo dessa unanimidade que nós tivemos, né? Tratar todos iguais, todos. Às vezes um pode pensar que, não, todos, inclusive você, Fábio, nas matérias de plenário, na condução que tu teve, né? Sempre procurando dar foco em tudo. Uns gostam, outros não gostam, mas isso foi padrão, foi um padrão, né? E a todos os telespectadores, um agradecimento especial nesse final de ano, desejar a todos um bom final de 2013, um bom início de 2014, e assim como eu falei lá naquela gravação, que não sei se já está passando aí das festas. Já está passando. Mas em vários momentos entram as inserções com todos que gravaram, servidores, vereadores. Eu quero de novo fortalecer. Agora Natal, nós estamos chegando no Natal, dia 25, onde é o nascimento do Menino Jesus. E Menino Jesus significa só coisa boa, né? Para nós agradecer, e eu quero só desejar coisas boas para todos nós. E que nós façamos sempre as reflexões. E peço para que o Menino Jesus, para que Deus conceda a todos nós aquilo que é necessário para que nós sejamos felizes. E que nós saibamos que o dia seguinte é igual ao dia anterior. O que vai mudar é aquilo que nós conseguimos crescer e crescermos como pessoas de olhar diferente. Aí muda. E o dia seguinte vai ser diferente. Então, o que eu desejo a todos, nesse sentido, é que sejamos muito felizes. Saúde e paz. Obrigado a vocês todos. Nós é que lhe agradecemos mais uma vez. Boas festas a todos, então. Retornamos já na virada do ano, entrevistando o próximo presidente da Câmara de Vereadores, que será em 2014, o vereador Gustavo Toigo. Mais uma vez, muito obrigado, vereador Edson da Rosa, nosso presidente em 2013. Boas festas a todos. Conversamos, então, com o vereador Edson da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Continue acompanhando a nossa programação. Obrigado pela audiência. Até 2014.